a Silvio Gás, que preside essa sessão. Primeiro, me permita fazer um breve comentário agora da tribuna do seu pronunciamento, mas de forma propositiva, afirmativa, que toda vez que um senador da base vem à tribuna do Congresso ou dá uma declaração mais forte para uma entrevista, como eu também tenho dado e provavelmente vai sair uma esse fim de semana, já passa a impressão que a gente está contra o governo. Como Vossa Excelência fez aqui agora. Vossa Excelência diz que, infelizmente, com esse ministro da Fazenda e com a política econômica que ele está adotando, não está dando certo. E vai continuar não dando certo. Vossa Excelência lembra, taxa de juros, impostos, não é a solução. É o contrário de tudo aquela política implementada pelo presidente Lula durante os seus 2 mandatos e o primeiro mandato da presidente Dilma. Falo isso com maior tranquilidade, porque tem a mania de dizer que a gente, não só eu, inúmeros senadores que fazem comentários aqui na tribuna, querendo ajudar, querendo apontar que aquele não é o caminho. E como diz o poeta, eu repito muito essa frase, o caminho a gente faz caminhando, é conversando, é dialogando. Não adianta a gente falar para quem não quer escutar. Quem não quer escutar, adotará sempre a política do avestruz. Enfia a cabeça na areia, crente que a tempestade vai passar e não vai tocar nele. A tempestade pode passar, mas vai tocar. Eu sou daqueles que acreditam que a crise há de passar. Mas nós temos que também mudar a política econômica deste governo. E nessa linha de conduta, meu presidente, eu quero, mais uma vez, alertar que o Congresso tem que se posicionar. A gente cobra tanto que o Executivo tenha posição clara e diga para onde vai a política econômica. E aí reafirmo o que Vossa Excelência disse. Uma hora é dito uma coisa, no outro dia é outra coisa, e no outro dia é outra coisa, e não se faz coisa nenhuma. É falta de decisão. Eu quero aqui, já falei outro dia e vou repetir antes de entrar no assunto que pretendo aprofundar, que é a situação dos imigrantes no mundo, essa situação toda dos refugiados, inclusive muito mais o conflito que se estabeleceu na Europa do que aqui no Brasil. Mas eu quero também reafirmar que nós temos que nos posicionar em relação aos vetos. Senão, senhor presidente, vai repetir como foi no passado. Houve uma época que nós tínhamos aqui quase 3.000 vetos. Aí se fez um arranjo, alegando que alguns tinham caducado já e outros foram apreciados. Isso é ruim para a instituição. É ruim para a imagem do parlamento. Nós já devemos estar quase com 50 vetos acumulados. E temos que votar. Eu não tenho nem aqui, eu tenho meu ponto de vista, mas cada um vai votar com a sua consciência, porque assim é a democracia, né? E é do processo do parlamento que a gente aprova, a presidenta, se quiser, veta, ou o presidente, volta para cá, e os senadores e deputados votam pela manutenção do veto ou não. O que não dá é para nós marcarmos sessão do Congresso desde maio, se marcou maio, se marcou junho, se marcou julho, se marcou agosto, estamos em setembro e não houve uma sessão para apreciar os vetos. Temos aí os vetos que tratam da questão do judiciário, temos vetos que tratam da questão dos aposentados, principalmente 2 eu destaco aqui, aquele que vai garantir para o aposentado pelo menos a inflação mais PIB, o PIB que é hoje negativo, então não vai ter um resultado imediato, lá na frente, quando a economia voltar a crescer, então o aposentado terá direito pelo menos a receber a inflação mais o PIB. Temos o fator previdenciário, que é essa escala progressiva que inventaram sem nenhum cálculo atuarial, não convence ninguém que a partir de 2017, cada ano aumenta um ano a mais,
Em vez de ser 85, vai ser 86. Em vez de ser 96, vai ser 97. A soma entre idade e tempo de contribuição e assim sucessivamente. Nós queremos que fixe só a fórmula 85-95. Permite a mulher de 55 anos e 30 de contribuição se aposentar e o homem 60 e 35 de contribuição e assim poderá também se aposentar. Temos os vetos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto que foi construído, ajustado, acertado. Bom, são 7 vetos. Cada um vai votar com a sua consciência em relação aos 7 vetos desses estatutos. Temos, depois de apreciar os vetos, que é uma enorme preocupação minha, porque esse não é polêmico, é a questão do Aeros. Da nossa antiga Varig, Transbacia, VASP, enfim, aqueles aposentados que ganharam no Supremo. Houve, então, um entendimento já feito, economicamente, inclusive, com o Executivo, e o Executivo mandou para cá. Só que esse PL número 2, 2015, de iniciativa do Executivo, ele só pode ser votado para que o aposentado do Aeros, aposentado e pensionista, seja homem, seja mulher, possa receber o que tem de direito consagrado, assegurado, carimbado, sancionado, depois de apreciar os vetos. Eu até tentei, se não poderíamos, numa exceção, puxarmos o PL2 para depois apreciar os vetos. Mas consultei a todos os juristas e todos disseram a mesma coisa, não dá, tem que apreciar os vetos. Então eu estou, nesse momento, mais uma vez, fazendo um apelo aqui, é uma cédula. Deputados e senadores, está convocado para o dia 22, sem ser essa terça, a outra terça, da outra semana, dia 22 de setembro, tem sessão do Congresso. Venham e votem, e pronto, a vida é assim. Ulisses Guimarães dizia, eu fui constituinte, quando dava o impasse, ele sempre repetia, e repetia, votem, votem, senhores constituintes. E nós tínhamos que votar, e votávamos e decidíamos no voto, e a Constituição acabou sendo o resultado final, uma Constituição progressista. Nessa questão dos vetos, não adianta ter medo, porque agora não é mais secreto, o voto é abertinho. Mas cada um assuma a sua consciência e vote ali no painel. Vai estar lá o seu votinho em cada uma das situações e pronto. O que está dando a impressão para a sociedade que o parlamento está com medo de expressar no voto a sua opinião ou a posição em relação aos vetos. Não tem que ter medo nenhum. Vota, como o voto não é secreto, e você explica por que votou contra o veto ou a favor do veto. Então fica esse apelo aqui nesta sexta-feira pela manhã a todos os deputados federais e senadores que estejam em Brasília para votar o dia 22. Até porque cria um clima de mais tranquilidade. Olha, passou essa onda e cada um votou com a sua consciência, tal e tal veto foi mantido e tal veto foi derrubado. Eu, naturalmente, votarei com a minha consciência de forma muito transparente, da mesma forma que votei na hora da apreciação do projeto. Não vou mudar o meu ponto de vista.